aqui, espero que vocês estejam bem. Então, conforme prometido, vim contar sobre a minha experiência, meu relato de parto cesárea, que ocorreu no dia 6 de maio deste ano. Mas eu não poderia deixar de vir aqui contar um pouco dessa experiência, compartilhar como foi essa vivência para mim como mãe, para nós como família. Mas antes do parto, existe um pré-parto, né? Um preparo. E essa gestação ela foi vivida com muito amor. E eu recebi muito amor, muito carinho, muito acolhimento, muito afeto, né? Principalmente a vivência na escola, que era o lugar onde eu passava a maior parte do tempo. Tivemos no finalzinho, assim, um pouquinho antes de eu sair, uma atividade de pintura da barriga. As crianças pediram para fazer isso, eles pintaram a minha barriga, tiramos muitas fotos. Eles chamavam o Murilo o tempo inteiro, interagiam muito com ele, isso foi muito bom. O Murilo, hoje, ele é muito ativo, ele interage muito conosco. Acredito que isso se deve a todo o tempo que ele passou dentro da escola comigo, com barulho, com voz de criança, com interação o tempo inteiro. Então, no finalzinho da gestação, eu comecei a ficar muito inchada e a minha pressão começou a subir também. Então, a minha médica me afastou, porque eu já estava, assim, muito cansada, muito pesada. Então, na minha última consulta pré-natal, eu estava com o colo fechado, não tinha nenhum dedo de dilatação. A última eco tava tudo bem, só que ele continuava sentado, não tinha virado, não tava fazendo menção de virar. Então, quando eu me afastei da escola, tinha todo um planejamento assim de aproveitar esses dias para fazer a organização das malas de maternidade, para organizar também as coisas que ainda faltavam, o quartinho do Murilo, organizar as roupinhas no roupeiro dele, na cômoda. E também fazer uma faxina em casa. Só que eu não contava que ia dar uma chuvarada, né? Que ia começar todo aquele movimento de chuva e posteriormente a enchente. Embora já tivesse agendado o parto cesárea, né? Já tivesse feito a visita no hospital, já tava tudo certo, porque até aquele momento o Murilo ainda estava sentado. Ele não tinha virado ainda, ele, né, não virou de cabeça para baixo, não ficou na posição cefálica. Então, para garantir, nós fomos até o hospital, onde seria o nascimento, no Hospital Divina, em Porto Alegre, e deixamos agendado, né, essa data. Então, com tudo preparado, no final de semana, antes do dia do parto, começou a enchente com tudo. A chuva veio com tudo. Porto Alegre estava praticamente toda interditada. Todas as entradas para a cidade. Não tinha como passar. A única forma que tinha como chegar até lá era por Viamão. Toda a volta pela RS 118. Então eu liguei para o hospital para confirmar se ainda o agendamento estava valendo, né, por conta da toda essa função que estava acontecendo. Eles disseram que sim, que se eu conseguisse chegar até o hospital era para continuar, né, com esse agendamento, continuar com esse procedimento, justamente porque o bebê estava sentado e eles tinham que permanecer com esse agendamento por conta do risco que se tinha. Nós estávamos bem apreensivos com tudo que estava acontecendo. Eu já estava, assim, certa de que caso não conseguisse chegar em Porto Alegre, eu ganharia o Murilo aqui no Dom João Becker, que é o hospital de Gravataí. Mas eu acho que era pra ser lá mesmo, em Divina. No dia do parto, eu acordei com muita contração, muita mesmo. Vi que tava diferente, né, que aquela contração não era de treinamento, que era uma contração mesmo. Acordei o Lucas, falei pra ele, né, que eu tava sentindo aquilo. Fui tomar um banho e parece que o banho intensificou ainda mais as contrações.
Depois disso, nós começamos a nos organizar mais rapidamente, porque poderia acontecer a qualquer momento, né? Poderia evoluir o trabalho de parto e não dá tempo. Então, arrumamos tudo que faltava, colocamos no carro e passamos na casa dos meus sogros. Eles foram conosco no carro, porque nós estávamos, assim, um pouquinho apreensivos, um pouquinho nervosos para irmos sozinhos. Então, eles nos passaram essa segurança, foram junto. E eles nos levaram até o hospital, ficaram lá esperando, né, o nascimento do Murilo, depois eles retornaram para casa. A saída daqui foi às 8 da manhã, 8h30 da manhã. Chegamos no Divina às 10h30 e lá já fiz a minha internação, assinei papelada e já passamos pro terceiro andar. Em seguida, a enfermeira já me chamou e já fiz a troca da roupa. Ela pediu para que o Lucas aguardasse, depois chamaria ele. Então eu fiz ali a troca de roupa, tudo. E ela já me passou ali para fazer aferição de pressão, sinais vitais, toda aquela função. E nisso ela viu que a minha pressão estava alta, 14/9. E já acendeu um alerta, já chamou o médico e o médico já veio me ver. Nisso elas colocaram o MAP, né, para fazer o monitoramento do bebê e função de contração, toda aquela coisa, né? Em seguida o Lucas chegou e também a moça que veio para fazer a filmagem do nosso parto e as fotos. E eu com aquela cara inchada e com muita dor, mas saiu assim mesmo. O médico chegou e pediu licença para fazer exame de toque e para me examinar. Quando ele fez o exame de toque, eu já estava com 4 dedos de dilatação, ou seja, estava evoluindo muito rápido. Só que o Murilo continuava sentado, não virou em nenhum momento, nem na hora ali, não quis saber. Ele estava sentado e de costas, o que dificultava mais ainda. Por conta disso e da minha pressão estar alta, o meu parto, que era às 14, foi antecipado. Elas começaram a me preparar por volta de 12h30, mais ou menos, e em seguida o médico já pediu para passar para a sala de parto. O caminho do corredor, nós fomos de mãos dadas, o Lucas foi no meu lado. Quando chegamos na porta da sala de parto, eles pediram para ele aguardar do lado de fora e eu entrei para fazer toda a preparação ali. Quando eu entrei, os médicos começaram a se apresentar ali, os profissionais. Foi uma equipe assim iluminada, uma equipe maravilhosa que me acolheu, que me respeitou o tempo inteiro, desde o recepcionista, né, na entrada do hospital, todas as pessoas que nos atenderam, desde as assinaturas, depois na triagem, o médico que me examinou, que foi o mesmo que fez o parto, Dr. Mário Calil, nunca vou esquecer esse nome, doutora Kátia, que foi também a médica pediatra que esteve presente ali. Foi os 2 nomes que ficaram marcados, né, na minha memória. E foi um momento assim que parecia que era um sonho, surreal. Depois começaram os procedimentos, né, as preparações todas ali. Veio a anestesista, se apresentou também, me explicou como ia funcionar a anestesia raquidiana. Ela se posicionou atrás de mim e na frente tinha uma outra profissional que me abraçou, me deu um beijo, se apresentou também e disse que ia ficar abraçada em mim para que eu não me mexesse. Elas pediram para eu fazer a posiçãozinha do C, assim, com a coluna. Então eu fiz e na primeira agulhada veio uma contração. E aí não pegou a anestesia. Eu tive muita dor, muita dor. As contrações já estavam de 5 em 5, 3 em 3 minutos. Já estava assim, quase nas últimas. E aí na segunda agulhada pegou, aí deu certo. Aí eu comecei a sentir aquele quentinho, com geladinho, toda aquela coisa, né? E também nesse momento a minha bolsa estourou. A bolsa rompeu. Quando eu tava sentada ali recebendo a anestesia, a bolsa rompeu. Aí depois eu deitei
e eles estavam ali, enfim, preparando. O médico passou uma coisa na minha barriga, assim, um líquido antes de fazer a cirurgia ali, pincelou ali. Tem uma foto até disso, assim, que ficou uma foto muito bonita, ficou bem, bem legal. E enquanto eu tava fazendo isso, eu continuava em trabalho de parto. Eu sempre tive, assim, na minha cabeça que, eu queria cesárea. Minha mãe também sempre falou isso. Não, marca uma cesárea. Pra que sofrer? Parto normal é sofrido, é horrível e tal. Eu tinha essa cultura, né, esse pensamento formado, assim, já na minha mente. Só que com o tempo eu fui mudando. Eu fui compreendendo, fui lendo mais, fui tentando entender. E aí eu já tava naquela assim, por que não? Caso fosse fácil, se desse certo, de chegar e ter um trabalho de parto, né, relativamente tranquilo, e ele escorregasse, ok, né, pra que cesárea se tava fácil, né, se fosse fácil. Mas não foi assim, já tinha cesárea marcada e não tinha muito o que fazer, então fomos pra essa via de parto mesmo. Quando tava tudo pronto, aquela cortina subiu, o Lucas entrou, sentou do meu lado, ficou falando no meu ouvido o tempo inteiro, assim, que eu era forte, né, que eu era o amor da vida dele, que eu era linda, que eu era corajosa, e aquilo me deu uma força, assim mesmo, uma coragem, mesmo que eu não precisasse estar fazendo força ali, mas o meu corpo, ele tava sendo 100% doado, né, tanto para aquela gestação quanto para aquele parto. Tava sendo cortada ali 7 camadas, né, aqui no meu ventre, na minha barriga. E eles foram contando, assim, conforme eles iam cortando, conforme eles iam encontrando o Murilo ali dentro. E foi lindo, assim, eu só sabia chorar. Tava muito emocionada. O Lucas também. E quando eles começaram a puxar o Murilo ali, ele começou a vir, eles diziam, nossa, que bebezão, que criança linda, ele é comprido. Começaram a postar os centímetros e também o peso. E quando ele saiu, assim, finalmente, eles já nos trouxeram ele, o Lucas cortou o cordão. E foi um momento maravilhoso, a hora que a nossa família estava completa. Aí ele veio pra pertinho de mim, já ficou aqui, tivemos a Golden Hour. Depois a pediatra colocou ele no meu peito pra tentar mamar. O meu leite não tinha descido ainda, né, porque cesárea, enfim, levou uns dias também pra descer. Mas ele já tentou mamar e já ficou ali, já fez toda, né, essa aproximação. Foi muito bom, foi lindo, foi a coisa mais linda, assim, o sentimento mais maravilhoso que eu já senti. Foi lindo, foi divino, foi coisa de Deus mesmo, é sonho de Deus, não tenho nenhuma dúvida. Então passamos esse tempo e o Lucas foi com ele pra fazer ali as medidas todas, né, vacina. Ele não chorou, ele tava super sereno, barriguinha cheia ainda, né, tava tudo certo. E eles continuaram ali nos procedimentos comigo. Já ali tinha placenta, depois fazer ali o fechamento da cirurgia. Foi uma cirurgia ali, uma cesárea colada com um ponto só. E em seguida me levaram para a sala de recuperação e lá também eu fui maravilhosamente, muito bem atendida, aguardando eles. Então, quando eles chegaram, eu já fiquei com o Murilo no colo, já tentamos amamentar. Nisso veio uma enfermeira e comentou comigo que eu tive a pressão alta, que elas iam fazer o monitoramento dessa pressão e também um exame para ver se eu não estava com a pré-eclâmpsia. Então, fiz esse exame de rastreamento e deu negativo, né? Naquele momento não estava. Mas permaneci com a pressão alta por mais uns dias e até a saída do hospital e mais umas semanas após o parto também. Então, vagou um quarto
E nós fomos, né, pra lá passar a noite. Eu recebi o jantar, aquela dietinha líquida. Tava com muita fome, mas era aquela dieta que tinha naquele momento. E na primeira noite o Murilo passou muito bem, porque ele tinha aquela reserva ainda, né, na barriguinha, tava tudo certo. E ele dormiu, assim, praticamente toda a noite. E nós babando, olhando pra ele o tempo todo, coisa mais linda. Dormimos pouco, medo, né, de alguém levar ou de passar mal. E isso na segunda pra terça, depois na terça pra quarta também, assim, foi relativamente bem, tudo tranquilo. Nós não recebemos visita por conta da enchente, né? A cidade e a região tava um caos, não tinha como passar, como ir para lugar nenhum. Então, no dia da alta, nós recebemos a nota de alta, tanto a minha quanto a do Murilo. O Murilo saiu com um pouquinho de icterícia, mas depois ficou tudo bem. Eu saí com uma prescrição enorme de medicações. Quando nós estávamos voltando, eu já passei um pouquinho mal no carro, tava muito quente naquele dia, era um dia assim, calor fora de época. Então, no carro assim já tava muito, muito, muito calor. E no retorno para casa, levamos 4 horas. 4 horas para retornar de Porto Alegre para cá. E tinha uma rede de apoio aqui em casa, a minha sogra, a minha mãe, a minha irmã, o meu sogro, o meu pai, todo mundo ajudou assim conforme estava ao seu alcance, mas eu tava muito mal, eu passava noites com muita dor e o Murilo precisava de mim, eu tinha que levantar, mesmo que o Lucas pegasse junto, parelho comigo. Tem coisas que é só com a mãe, não adianta, né? Então, eu passei bem mal nas primeiras semanas, ali nos primeiros dias. Eu tive muita dor na região da cesárea. Eu fiquei bem debilitada, eu fiquei muito deprimida. O puerpério, assim, me detonou. Me detonou mesmo. Eu ainda estou passando por esse momento, né, do puerpério, mas hoje posso dizer que realmente é como dizem, passa. Tudo que é muito bom passa, mas o que é ruim também passa. Eu tive uma recuperação não tão boa, hoje estou recuperada já, mas os meus primeiros dias foram bem difíceis, mesmo podendo, estando com toda uma rede de apoio maravilhosa. Eu me sentia fraca, incapaz, parecia que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, eu não podia nem pensar em ficar sozinha, em ter que cuidar do Murilo sozinha. E eu tava me sentindo desse jeito. Alguns dos meus familiares pensavam que eu estava já com depressão pós-parto, que eu tava muito deprimida, que eu tava muito pra baixo. E eu tava explicar, né, que não era isso, né, que eu só tava com muita dor, que, enfim, era um momento, assim, bem delicado. Eles demoraram a entender, não porque não queriam, mas porque acho que antigamente era, a maioria das vezes, parto normal, a mulher já saía pronta ali, já saía fazendo tudo. E eu achei que isso ia acontecer comigo também, mesmo fazendo uma cesárea, mas não. Sai tudo completamente fora do meu controle. Eu fiz a cesárea achando que ia chegar em casa abalando, né? Que ia chegar em casa fazendo tudo e não. Graças a Deus, eu contei com essa rede de apoio toda, porque se eu tivesse que fazer tudo sozinha ou somente eu e o Lucas aqui, não sei como seria. Não sei como seria. Então, eu sou muito grata a toda a minha família, assim, todas as pessoas que nos ajudaram, aquelas que nos deram uma palavra de carinho, uma palavra de conforto também, as amigas que eu compartilhei, algumas angústias, mas quero dizer que o parto, mesmo ele tendo sido cesárea, foi lindo,
Foi um momento que eu jamais vou esquecer. Foi a hora mais linda da minha vida. Dia 6 de maio de 2024, a 1h24 da tarde. Foi maravilhoso. Foi o momento onde eu renasci. Foi o momento onde eu pude sentir a presença de Deus, onde eu pude enxergar Deus naquela criança e perceber o quanto eu sou agraciada, o quanto eu sou abençoada de poder gerar uma vida, de poder dar à luz a uma vida, receber essa bênção de criar alguém que vai fazer diferença no mundo. Hoje, aos 2 meses, ele é uma criança que é muito mais do que nós esperamos que ele pudesse ser. Muito esperto, muito atento, ele adora brincar. Quando nós conversamos com ele, parece que ele quer falar também, ele responde, é a coisa mais linda. Espero de coração que esse relato chegue aos ouvidos de quem precisa ouvi-lo. Fiquem com Deus e até a próxima!